Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, nós estamos no segundo domingo do Advento, no ano B, ou seja, a igreja acabou de concluir o seu tempo litúrgico, ano litúrgico, e já estamos aí na segunda semana do ano novo da igreja. Então, neste domingo, nós iremos meditar um pouco sobre as leituras e compreendermos um pouco sobre a seguinte temática: Deus vem para que voltemos a Ele. Essa é a mensagem da liturgia deste domingo. Um Deus que se encarna, que se faz presente para nos trazer de volta para Ele, para nos resgatar, para nos direcionar a Ele outra vez. Então, vamos começar pelo Evangelho. O Evangelho de hoje tirado de São Marcos. Marcos é o evangelista que é lido no ano B. Então, hoje, São Marcos, capítulo 1, versos do 1 ao 8, diz o seguinte: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, aqui, São Marcos já deixa claro quem é Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E dizer-se Filho de Deus no tempo de Cristo, no tempo em que Marcos escreve esse Evangelho, é se declarar um como Deus, ou se declarar o próprio Deus. Por quê? Porque ninguém poderia dar-se esse título de Filho de Deus. Muitos profetas foram chamados de filhos do homem, mas filho de Deus, não, porque aí é se igualar a Deus. Mas Jesus é revelado hoje por São Marcos como o Filho de Deus, ou seja, como o próprio Deus que se faz carne. E ele vai dizer, está escrito no livro do profeta Isaías: eis que envio meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto. Então, São João Batista é este enviado, é esta voz que grita no deserto. E grita no deserto o quê? Grita palavras aleatórias, grita, vamos dizer assim, gritos de insignificância? Não. Ele dá gritos, mas gritos específicos. Ele proclama especificamente algo que é efetivo na vida prática de quem ouve a igreja. Ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando o quê? Para que se preparasse o caminho do Senhor. Um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Então, o batismo na Igreja Católica, o sacramento do batismo, que não é o mesmo que o batismo de João, né, realizado no Jordão. O batismo de João era um batismo para a conversão e para o perdão dos pecados. Mas era um rito, podemos dizer assim, judaico. Um rito de, vamos dizer assim, que uma fórmula judaizante de conversão, de chamada à conversão. Só que o batismo católico, o batismo cristão, é um sacramento, né? É elevado à dignidade de sacramento e é um pouco distinto daquilo que era o batismo de João. Por quê? Porque João vai dizer que ele batiza com água, mas viria aquele que batizaria com o Espírito Santo. E no batismo de João, o Espírito Santo não era dado às pessoas. Basta a gente ver, se eu não me engano, é Atos capítulo 19, quando vai dizer que, acho que foi na Samaria, alguns cristãos foram batizados e enviaram alguns apóstolos para lá, alguns missionários, e chegando lá disseram: olha, nós ficamos sabendo que vocês foram batizados. Vocês receberam o Espírito Santo? E eles vão dizer: nós nem sabíamos que existia um Espírito Santo. E ali é perguntado: vocês foram batizados no batismo de quem? De João? Aí eles vão dizer que no batismo de João. E assim
foi necessário impor sobre eles as mãos para pedir o Espírito Santo. É mais ou menos como o crisma, né? O bispo impõe as mãos sobre os batizados, os já batizados, para receberem a confirmação do seu batismo e receberem uma efusão do Espírito Santo. Então, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região judéia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Então, todo mundo ia ao encontro de João. Tem algo aqui que toda essa multidão fazia que os protestantes não admitem, mesmo estando na Bíblia, mesmo eles lendo, mas eles não admitem. O que é que o povo fazia quando ia a João? Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Então, as pessoas iam até João, confessavam os seus pecados a João e João os batizava. Mas como assim confessar os pecados a um homem pecador como nós? Mas este homem foi revestido de profeta, foi revestido de sacerdote, foi revestido de rei. Ou seja, ele tinha a mesma missão de Cristo. E para isso ele preparava o caminho para o próprio Cristo. Então, João Batista faz as vezes de Cristo até que ele chegue. E por isso a Igreja Católica vai dizer, tranquilamente, nós podemos nos confessarmos com outro homem. Porque, na verdade, nós não confessamos àquele homem. Ele é apenas canal, instrumento do próprio Cristo. Nós nos confessamos a Cristo. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados ao próprio Cristo. O Padre é persona Cristo, ou seja, age na pessoa de Cristo. Então, confessavam os seus pecados e João os batizavam no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhoto e mel do campo, ou seja, vivia uma vida bem austera. E pregava, dizendo. Então aqui ele não só batizava, mas pregava. Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Então o batismo sacramental, o batismo como sacramento na Igreja Católica, é um batismo que nos dá o Espírito Santo. É um batismo que manifesta, infunde em nós os dons do Espírito Santo. E Marcos confirma que Isaías foi enviado pelo Senhor, como está na primeira leitura. A primeira leitura é tirada de Isaías 40, versos do 1 ao 5, depois do 9 ao 11. E diz o seguinte, eu não vou me ater muito aqui, porque é praticamente o que diz o Evangelho. Apenas em alguns aspectos, alguns momentos que eu achar oportuno. Consolai o meu povo, consolai. Aqui já é importante. O Senhor diz, por meio do profeta Isaías, que console o seu povo. E console. Console como? Como é que o Senhor diz? Que o Senhor pede que console? Diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém e dizei em alta voz que sua servidão acabou e a expiação de suas culpas foi cumprida. Ela recebeu das mãos do Senhor o dobro por todos os seus pecados. Então, consolar o seu povo de que maneira? Com esta boa notícia. A servidão de vocês acabou. E a expiação de suas culpas foi cumprida. Ou seja, foram salvos. Foram salvos. Libertos da escravidão de Satanás e salvos, perdoados dos seus pecados pelo sacrifício redentor de Cristo Jesus. E ele continua. Grita uma voz, preparai no deserto o caminho do Senhor.
Aplanai na solidão a estrada de nosso Deus. Nivelem-se todos os vales. Rebaixem-se todos os montes e colinas. Endireite-se o que é torto e alisem-se as asperezas. A glória do Senhor, então, se manifestará, e todos os homens verão juntamente o que a boca do Senhor falou. Então veja que maravilha, que anúncio, né? Que anúncio. Sobe a um alto monte, tu que trazes a boa nova a Sião, que ele fala do profeta João Batista. Levanta com força a tua voz, como ele mesmo fez. Tu que trazes a boa nova a Jerusalém. Ergue a voz, não temas. Dize às cidades de Judá, eis o vosso Deus. Por isso São João vai dizer, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis que o Senhor Deus vem com poder. Jesus disse, né, a João Batista, quando João Batista manda perguntar, és tu aquele que nós estamos esperando ou devemos esperar por outro? Jesus vai dizer, olha, dizei a João, os cegos enxergam, os mudos falam, os surdos ouvem, os paralíticos são levantados, os enfermos são curados, os endemoniados são libertos, os mortos são ressuscitados. Então, ele vem com o seu braço, né? Seu braço tudo domina, ele vem com poder. Eis com ele sua conquista, eis à sua frente a vitória. Como um pastor, ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães. As ovelhas mães. Então, aqui nós podemos ver a missão de São João Batista e a missão de Jesus. A missão de São João Batista é preparar o caminho para o Senhor. A missão do Senhor, libertar o seu povo da escravidão de Satanás e da culpa dos seus pecados. E isso tudo para quê? Para nos manter preparados para o dia da sua parousia, o dia do seu retorno. É isso que anuncia as 2 primeiras semanas de todo o Advento. A segunda leitura, tirada da segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versos do 8 ao 14, vem mostrar para nós por que é que o Senhor liberta-nos da escravidão e perdoa os nossos pecados. Por que isso? Veja o que diz. Uma coisa vós não podeis desconhecer, caríssimos. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não tarda a cumprir a sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Então muitos diziam, olha, o Senhor não vai voltar não, isso é história. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca. Ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Então o Senhor deseja a salvação de toda a raça humana. O dia do Senhor chegará como um ladrão, e então os céus acabarão com barulho espantoso. Os elementos devorados pelas chamas se dissolverão, e a terra será consumida com tudo o que nela se fez. Se desse modo tudo se vai desintegrar, qual não deve ser o nosso empenho numa vida santa e piedosa? Então, tudo isso que São Pedro está anunciando é para dizer para nós, olha, precisamos estar vivendo uma vida santa e piedosa, porque o fim está próximo. E ele continua, enquanto esperais com anseio a vinda do dia de Deus, quando os céus em chamas se vão derreter e os elementos consumidos pelo fogo se fundirão. O que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça, não mais a iniquidade, não mais o pecado. E ele vai dizer,
caríssimos, vivendo nessa esperança, esforçai-vos para que ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. Então, esta é a missão da igreja, anunciar o segundo retorno de Cristo, ou seja, a segunda vinda de Cristo, melhor dizendo, a primeira vinda e também a segunda vinda, e anunciar essa vitória e anunciar esse novo reino de justiça e de paz. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.